Pessoal, provavelmente vocês estão acompanhando o caso aqui em São Paulo do trágico falecimento do soldado Reis da Rota, a tropa de elite da Polícia Paulista, que ocorreu na semana passada lá no Guarujá, né? Eu não ia falar sobre o caso com vocês, porque eu realmente não gosto de sensacionalismo, né? Mas, diante das recentes declarações do desgoverno Lula, eu não podia ficar quieto, né? A gente viu o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, se posicionar de certa maneira contra as ações da Polícia Militar, que obviamente estão ocorrendo operações lá no Guarujá e em torno, em busca dos assassinos, dos responsáveis aí, dos envolvidos por esse cruel, esse covarde assassinato, né? Então, o desgoverno Lula se posicionou contra a ação policial. O Dino colocou em xeque aí as ações policiais, dizendo que não pareceu proporcional, né? Temos aqui um vídeo, a gente tem que assistir para comentar. Prestem atenção no que esse cidadão falou. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece o repúdio, a repulsa, sendo usada inclusive uma pistola de 9mm, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas praticamente, por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram, conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. Hoje surgiram com mais força essas denúncias. É claro que a Ouvidoria do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo irão requisitar, inclusive, as imagens das câmeras, porque houve essa decisão no governo passado de implantar os uniformes lá em São Paulo e com certeza as imagens das câmeras vão conseguir demonstrar se houve aquilo que o governo do estado tem informado, ou seja, uma reação a ataques, ou se houve de fato o descumprimento da lei. Então, nesse momento, o fundamental é garantir que haja essa investigação independente no estado de São Paulo, e não tenho dúvida que as imagens das câmeras são fundamentais para o esclarecimento do fato. Olha, é realmente lamentável a gente ver o posicionamento de um ministro de Estado, aliás, não é um ministro qualquer, é o ministro da Justiça, né? Que eu nunca vi na história do Brasil um ministro da Justiça se posicionar num caso como esse, a favor do outro lado, né? Quer dizer, ele tomou um partido e o partido não foi a polícia, né? O lado que ele está não parece ser o da polícia, porque ele dizer que a operação não está sendo proporcional, não parece para ele proporcional. Ora, o que ele queria? Que ao invés de... Parece que morreram aí 8 ou 10 bandidos, né? Depois da lamentável morte do soldado Reis. Aliás, ele nem cita o nome do soldado, ele fala um policial. Não, foi só mais um policial. Quer dizer, para ele é estatística, né? Para ele parece que é normal realmente um policial morrer. Não, não é normal. Todos os policiais nesse país são heróis. Esse tiro não foi só contra o soldado Reis, foi contra toda a sociedade. Porque uma agressão a um policial é agredir diretamente a sociedade. Porque o policial é a última barreira do bem contra o mal. Essa é a realidade. Então agredir um policial é agredir a sociedade. E o Dino vem e fala que a ação não foi proporcional. Ora, proporcional para ele seria o quê? Que morressem 10 policiais e 10 bandidos? É isso? A proporcionalidade que ele fala é essa? Porque para mim, se morreu um policial, para mim não devia ter morrido nenhum, né? Mas se morreu um, então, é 100, 200 mil bandidos. Aliás, é pouco, ainda tem que morrer mais. Essa corja que agride a sociedade, que rouba, que mata, que estupra, que pratica o tráfico, essa gente aí merece apodrecer no fundo de uma cela ou coisa pior, né? Então, se morreu um policial, pra mim tinha que ter morrido 1000 bandidos ou mais. Vem falar em proporcionalidade, pra mim essa é a proporcionalidade, né? Agora, pro senhor Flávio Dino, o que ele quer dizer com não parece proporcional? Não morreu policial o suficiente? É isso? Fica aqui o questionamento, né? Aí vem o senhor Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, né? E se posiciona quase que da mesma maneira também, né? Não para por aí não, meus amigos, porque obviamente os direitos humanos, né? Aliás, os direitos dos manos, né? Já desceram lá para o Guarujá para ver como é que está a situação, né? Olha só, órgãos de direitos humanos vão ao Guarujá apurar denúncias sobre a operação da PM. Eles estão indo lá apurar denúncias contra a operação da PM.
É por isso que quando se fala em direitos humanos, a gente tem tanta repulsa. Pelo menos eu tenho, né? Quero saber a opinião de vocês. Coloque aí nos comentários. Aliás, vocês acreditam realmente que está sendo desproporcional essa resposta da polícia contra o crime organizado? Porque os anjinhos que morreram lá não são anjos, tá? Todos têm ficha, todos têm passagem. Aqueles que não têm passagem é porque não foram pegos, mas certamente estavam ali na vida do crime, né? Aliás, nós temos aí mais de 10 prisões. Essas pessoas, esses bandidos, resolveram se entregar. Agora, os que resolveram enfrentar a polícia tiveram o merecido resultado, que é um lugarzinho ali, né, um lote de terra a 7 palmos, né? Enfrentaram a polícia, atiraram contra a polícia, é isso. Agora, os que se renderam vão responder na justiça. E é assim que tem que ser, porque a lei versa assim. É isso que tá na lei, não tô aqui pregando ódio nem coisa do tipo não, porque vai vir petista aqui falar esse tipo de coisa, né? Não, é o que tá na lei. Então o bandido não se entregou, tem a legítima defesa para repelir a injusta agressão. Ele se entregou, vai ser preso e responder na forma da lei, né? Agora, a gente vê os direitos humanos aqui, num momento como esse, no momento que uma família ficou desamparada, um pai ficou sem o seu filho, e parece que ele tinha filho também, né? Então um filho ficou sem o seu pai, a esposa ficou sem o marido. Os direitos humanos se preocupam com a operação policial? Ah, não, tem denúncias de tortura e sabe-se lá mais o quê. A gente vai averiguar isso aí. Peraí, mas e a família do policial? Essa gente não tá nem aí? Bom, mas que bom que nós temos aí o governador Tarcísio, que não mediu esforços, está realmente empenhado, né? Já deu a ordem para a operação continuar, ele não arredou o pé, não só ele, como o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, capitão Guilherme Derrit, né? Que estão fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem. Nós temos aqui o posicionamento do Tarcísio quanto a essa operação aí, né? Foram 8 óbitos, 8 ocorrências ao longo desse final de semana, ao longo dessa operação. A polícia quer evitar o confronto de toda forma. Ninguém quer o confronto. Agora, nós temos uma polícia treinada e que segue à risca regras de engajamento. A partir do momento que a polícia é hostilizada, a partir do momento que há o confronto, a partir do momento que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto. A gente não quer o confronto, não deseja o confronto de jeito nenhum. Tanto é que nós tivemos 10 prisões. Aqueles que resolveram se entregar à polícia foram presos, foram apresentados à justiça. O autor do disparo foi preso, foi entregue à justiça, como tem que ser. Então a gente não quer de maneira nenhuma o confronto. Agora também não vai tolerar a agressão, porque a polícia reage e ela vai reagir para repelir a ameaça. Cada ocorrência é investigada. Não há ocorrência que não seja investigada. Então, nós temos a presença da Polícia Civil, todas as ocorrências vão ser investigadas. Agora, nós não podemos permitir que a população seja usada e nós não podemos aí sucumbir às narrativas. A gente está enfrentando o tráfico de drogas. A gente está enfrentando o crime organizado. E a gente tem que ter consciência disso. O como é difícil enfrentar o crime organizado. E a gente tem uma polícia extremamente profissional que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada. Claro, não houve hostilidade, não houve excesso, houve uma atuação profissional, né, e que resultou em prisões, e nós vamos continuar com as operações. É isso, o governador sendo bem taxativo ali, né? Não houve excesso, a polícia agiu dentro da legalidade e nós vamos continuar com a operação como tem que ser. Parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, né? Ele mesmo, né, já passou ali, já sentiu na pele o que é ser uma polícia desamparada, porque quando ele estava na ativa, aliás, ele trabalhou na Rota por um período também, ele já respondeu processo na justiça, já tirou dinheiro do bolso para contratar advogado, parece que ele já vendeu até um carro na época para pagar advogado, para responder um processo numa ação policial, né? Numa operação enquanto ele estava de serviço. Quer dizer, hoje essa situação mudou. Hoje o policial em São Paulo ele é amparado, ele tem pelo menos ali um direito a um advogado pago pelo Estado para responder aí a um possível processo, né? Mas é realmente lamentável a gente ver esse tipo de situação. O policial no Brasil, todo policial é herói, porque é a mídia toda contra, por vezes é o próprio governo contra, e aqui em São Paulo historicamente foi assim com o PSDB, né?
Você tem aí parte da população contra, aqueles que são favoráveis a bandidos e aqueles que não gostam de fiscalização, né? Enfim, é tudo contra o policial. A lei é contra, é tudo contra. Quer dizer, além de tudo isso, você ainda tem o risco da função, né? Que você tem que se esconder, você não pode dizer que é policial. Ninguém na sua rua, no seu bairro pode saber, porque senão o crime pode ir atrás de você, da sua família. Além de tudo isso, você tem a insegurança jurídica, né? Mas pelo menos a situação dos policiais aqui em São Paulo com o governo Tarcísio está melhorando aí aos poucos, né? Infelizmente foram mais de 30 anos aí de governo tucano, de governo PSDB aqui em São Paulo, que acabou não só com a polícia, como várias outras instituições, né? Deixou numa situação aí bem complicada e está melhorando aí aos poucos, graças a Deus e ao nosso governador Tarcísio. Bom, parabéns pela atitude, parabéns governador, parabéns ao secretário de Segurança Guilherme Derrite e continue os trabalhos, né? Que os criminosos sejam presos e, se reagirem, que tenham ali o destino realmente que lhes é merecido. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.